Bom, graça e paz a todos vocês. Muito bem, seja bem-vindo ao meu canal. Mais uma vez, deixa aí o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo. Bom, irmãos, eu tenho aqui uma demanda a questionar pela resposta, que é que verdadeiramente cabe a nós darmos aquelas pessoas que nos seguem. E aqueles também que verdadeiramente nos fazem até perguntas que verdadeiramente não têm nem sentido. Bom, mas houve uma certa pessoa que ela fez uma pergunta para nós devido ao seguinte. A pergunta foi: pastor, bom, como que porventura o senhor prega uma doutrina, uma igreja santa, e eu só vejo o senhor falando línguas estranhas, mas eu não vejo os obreiros falando línguas estranhas? Bom, eu quero neste momento aqui deixar para vocês o seguinte, que o Espírito Santo de Deus, ele usa quem ele quer. E os dons, eles não são forçados a todo mundo tê-los, embora o apóstolo Paulo aconselha que devemos buscar. Mas é claro, é óbvio, cada um tem o seu chamado e cada um busca aquilo que verdadeiramente concede o seu coração e que estão nos planos de Deus. Segundo a intenção de alguém ter perguntado isto, certamente é porque esta pessoa é vazia do Espírito Santo e não sabe, na verdade, o que significa nem mesmo a palavra de Deus e por que o Espírito Santo usa tais pessoas. Bom, mas eu quero deixar aqui para vocês, no livro de 1 Coríntios, capítulo 12, escrito assim: ora, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós sabeis que quando éreis gentios, vós desviáveis para os ídolos mudos, conforme éreis levado. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém, falando pelo Espírito de Deus, diz Jesus é anátema, e ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidades de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidades de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidades de operações, mas é o mesmo que Deus que opera tudo em todos. E cada um, porém, é dado manifestação do Espírito para o proveito comum. Bom, porque pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria. Veja aqui que pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, correto? Pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria. Outro, na verdade, pelo Espírito, a palavra da ciência. A outro, pelo mesmo Espírito, a fé. A outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. A outro, a operação de milagres. E a outra, a profecia. A outro, o dom de discernimentos, ou seja, discernir espíritos. E a outro, variedades de línguas. E a outro, a interpretação de língua. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas estas coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer. Bom, como vocês viram, verdadeiramente a Bíblia diz que há diversidades de dons, e os dons é controlado somente por um mesmo Espírito, e este Espírito é chamado o Espírito Santo. É ele que, na verdade, ele capacita cada um de nós, até mesmo na interpretação da palavra de Deus, a qual nós buscamos do Senhor ali, orando, jejuando, consagrando e estudando a Bíblia. Não adianta, se porventura eu tiver uma boa eloquência ou uma boa oratória, se o Espírito Santo de Deus, na verdade, não me der a sabedoria para interpretá-la, as suas santas escrituras. Porém, muitas pessoas acham mesmo que são de obrigação a todos os seguidores ou a todos que aceitaram a Cristo a falar em línguas estranhas. Bom, claro, é óbvio, eu não vou pôr todos os textos aqui, porque senão o vídeo vai ficar infinito. Mas eu quero citá-los para você que conhece Bíblia, vai entender o que eu estou dizendo. Qualquer coisa, procure aí no Google e o Google vai te informar sobre o que eu estou dizendo. Bom, veja bem que, segundo a Bíblia, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, certo? Então,
se nós sabemos que há diversidade de dons e o Espírito é o mesmo, então o que devemos fazer? Devemos verdadeiramente buscar aquilo que cabe a nós. Muitas pessoas, elas estão no mundo, elas aceitam a Jesus e daí para frente elas começam a sentir sede de buscar os dons espirituais. Bom, mas eu quero desde já aqui frisar que, segundo a palavra de Deus, aonde tem informado em Lucas capítulo 10, versículo 20, diz, não alegreis por vós expulsar os espíritos, por eles submeterem a você. Alegrai-vos pelo seu nome está escrito no livro da vida. Também, essas mesmas palavras, elas servem para justamente aqueles que, na verdade, almejam aos dons ou até mesmo criticam. Então, veja bem que nós temos aqui em 1 Coríntios 14, por exemplo, né, nós podemos ver 1 Coríntios 14, capítulo, versículo 1 ao 40, os coríntios tinham muito problema relacionados com o uso dos dons espirituais. Em resposta, Paulo observou que todos os dons eram temporários, durante até completar a revelação do Novo Testamento. Em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 8 ao 13. Então, ele também lhe disse como usar esses dons durante a era na qual eles ainda estavam em vigor. Certo? Tudo para edificação. Veja bem que de 1 Coríntios 14, do versículo 1 ao 19, a meta das reuniões cristãs tinha sido sempre a edificação, o desenvolvimento espiritual dos irmãos. A profecia edificava os coríntios porque ensinava, consolava e exortava. Mas fala em línguas e outras línguas nos cultos em Coríntios não edificava, porque somente Deus e a pessoa que falava sabia o que estava sendo dito. O único modo pelo qual falar em línguas estrangeiras poderia edificar os coríntios era se alguém as traduzisse para as línguas que falavam. De outro modo, era como uma trombeta soando uma advertência inteligível, inútil, pois o apóstolo Paulo não estava rebaixando as línguas, porque ele não podia falá-las, ele podia, mas sabia que as reuniões da igreja fortaleceria os irmãos somente quando os presentes entendessem as linguagens que estavam sendo faladas. Bom, deixo um mérito aqui para vocês, que na verdade é o seguinte, as línguas estranhas, existe diversidades de línguas, e a questão de você falar em mistério, línguas estranhas, não quer dizer que isto traz lucro para o reino de Deus e nem muito bem para os irmãos que estão na igreja. Se você for aprofundar dentro da palavra de Deus, nós veremos aí que o importante dom de toda a era, ou de toda a Bíblia em dom, é o de profetizar e o de interpretar. Bom, se você profetiza e você interpreta, então a igreja ela é edificada. É claro, é óbvio que nós estamos vivendo uma era de altas denominações que verdadeiramente nasceram e se corromperam em suas revelações, leiloando a cada um a mercê ou a aleatório. Mas o propósito das línguas, irmãos, segundo 1 Coríntios capítulo 14, versículo 25, do 20 ao 25, aliás, o verdadeiro papel das línguas era servir como um sinal para os incrédulos. Em Atos capítulo 2, os apóstolos falaram em línguas e pessoas de várias nações que tinham se juntado para a festa judia do Pentecoste puderam entendê-los. Puderam entendê-los. A súbita ou de repente, ou a rápida capacidade dos apóstolos para falar línguas estrangeiras maravilhou a multidão e levou à convenção de 3.000 ou quase 3.000 em um dia só de pessoas. Coríntios não tinha milhares de pessoas de outras nações. Coríntios não tinha milhares de pessoas de outras nações reunidas para uma festa, mas naquele dia a reunião estava ali justamente milhares de pessoas, não que tinha esta quantidade morando em Coríntios. Bom, quando os irmãos falaram em línguas estrangeiras, ali isso soava como uma algarávia, e pior, falava todos ao mesmo tempo, quero dizer. Parecia uma confusão para que todos ali confundissem, ficassem confusos. Ninguém entendia quem. Compondo-se a confusão, né?
Do modo como os coríntios estavam abusando das línguas, seria mais provável alguém ser convertido pela profecia, que era realmente para os crentes, do que pelas as línguas. Bom, nas instruções especiais que eu venho aqui dizer de 1 Coríntios 14, do 26 ao 40, Paulo deu regras minuciosas para o uso dos dons espirituais, regras que são quase sempre ignoradas por aqueles que declaram ter estes dons hoje em dia. Somente 2 ou 3 oradores em línguas ou profetas deveriam falar em cada reunião. Cada um tinha que falar na sua vez. Nos cultos, nunca deveria ter diversas pessoas falando ao mesmo tempo. Nenhuma mulher deveria falar, nas assembleias da igreja. O culto inteiro tinha que ser conduzido com decência e ordem. Os princípios por trás destas regras aplicavam-se na adoração de hoje também. Veja só que nenhuma mulher deveria falar alto nas assembleias. Então veja que a pergunta qual era a vantagem das profecias ou fala em línguas? Qual foi o problema que Paulo observou quanto a orar em línguas? Por que as mulheres não deviam falar no serviço das adorações de acordo? Então, quer dizer, nós temos aí quais as regras são dadas para as assembleias neste capítulo. Bom, então eu aqui estou simplesmente dizendo para vocês do que verdadeiramente significavam as línguas estranhas. Vamos um pouco no que eu aqui separei um pouco para nós entendermos. Veja que o dom de línguas, o Espírito Santo é o dom de língua, correto? O Espírito Santo, ele é o comandante de todos esses dons. A pessoa do Espírito Santo também está escrita em Gênesis capítulo 1, 2, ela também é criador. Em João 14, 16, ele é consolador. Em Romanos 8, versículo 26, ele é intercessor. Em Ezequiel 36 ao 27, ou 27, é modelador. O dom, ou os dons, é o dom de Atos, capítulo 2, versículo 38, tem que ver com a presença do Espírito Santo em nós. Em João 14, 17, também ele habita em nós. Os dons em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1, como eu já li, tem que ver com o que o Espírito faz em nós, através de nós, ou a nossa ação. O recebimento do Espírito Santo é sempre seguido de falar em línguas. É claro, João Batista não falou em línguas. Você pode ver que se nós formos olhar, um homem como João Batista não falou em línguas. Por quê? Ele poderia ter falado, quem iria entender? Se ele estava falando para ímpio, como que o ímpio iria entender? Então, João Batista não teve que falar língua. Imagine João Batista falando línguas estranhas, ia ser simplesmente edificação entre ele e Deus. Línguas estranhas é esta. Como, na verdade, João Batista já era batizado pelo Espírito Santo, ele profetizava. Profetizar é a questão que a igreja precisa. E cessou a profecia, cessa os dons espirituais, porque se Deus não adverte, não fala com a igreja, é sinal que o Espírito Santo, ele está a ponto ou já saiu da igreja, ou daquele templo de pedra onde a congregação congrega naquele lugar. Mas João Batista pregou também com poder, não falou em língua, mas pregou com poder. Maria, no caso também, a mãe de Jesus, cumpriu também um propósito especial, cantou também, movida pelo Espírito Santo. Isabel recebeu uma revelação divina, também pelo Espírito Santo. Zacarias profetizou também pelo Espírito Santo. Inclusive, nós vemos aí que Zacarias, na verdade, ele duvidou do que a palavra de Deus disse, que iria vir aí um filho para ele, e na verdade veio a mulher falando, e ele duvidou, e ele ficou mudo, e só voltou a falar, que o anjo disse, você só vai falar depois que o menino nascer. E ele ficou mudo, mudíssimo, mudíssimo, mudíssimo. Então veja bem que Zacarias depois profetizou. Em Lucas capítulo 2, 25, 26, Simeão recebeu uma revelação de Deus. Também Jesus foi ungido para evangelizar. Os apóstolos, em Atos 2,4 também diz que os apóstolos falaram novas línguas. Então, quer dizer, novas línguas. Essas línguas, irmãos, ela edifica a si próprio.
essas línguas estranhas, edifica a si próprio. Existem muitas pessoas que querem verdadeiramente chegar e que toda a igreja fica falando em línguas. Imagina todo mundo tomado a língua estranha. Não vai edificar ninguém senão a si próprio. E a vontade de Deus é que as pessoas sejam edificadas por outras pessoas, ou seja, a profecia e a interpretação. É um dos dons maiores que nós temos dentro da palavra de Deus. Os apóstolos falaram novas línguas. Como entender o que ocorreu com os citados personagens? Por exemplo, em Coríntios capítulo 12, versículo 4, diz: os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo, o dom é o mesmo, os dons são distribuídos pelo Espírito conforme a necessidade e utilidade. Entendendo os dons espirituais, Babel, Deus usa as línguas para, em Gênesis 11, né? Lá em Gênesis 11, lá na Torre de Babel, Deus usa as línguas para contender ou conter a rebelião e espalhar um povo. Então veja bem que ali também o povo falou línguas estranhas. O que é línguas estranhas? Línguas estranhas são essas. Cada um tem um idioma. Línguas estranhas, preste bem atenção, são línguas que o seu país pode não conhecer. Certo? Mas se tiver alguém com dom de interpretação ali na igreja, o Espírito Santo chega e revela aqueles dons. Então a profecia também em mistério são línguas estranhas, mas essa é chamada para edificar as igrejas. Então se João está falando em mistério, Maria hoje pode ser uma pessoa que interpreta o sonho ou interpreta a profecia. O Manuel, Mateus. Então, o que importa é isso. Quando começou essas línguas estranhas a ser distribuída, foi na Torre de Babel, certo? Torre de Babel. Línguas estranhas, se você pegar e ler lá em Atos capítulo 2, você vai ver que eles vão falar, mas cada um fala na língua da sua terra, nativa. Então, línguas estranhas é justamente aqueles idiomas, o idioma do mundo inteiro. Então eu não sei, por exemplo, falar inglês, chinês, japonês e isso. Então Deus, ele pode na minha cidade, no meu país, me usar falando em coreano, falando isso. Pode, certo? As línguas estranhas são assim, línguas de anjos, porque essas línguas, anjos usavam e usam elas. Então, nessa razão, são por isso que Deus espalhou o povo pelo mundo, dando novos idiomas às pessoas. Então, veja bem que, entendendo o dom de língua aí, como nós já falamos sobre a rebelião lá que espalhou, né, em Pentecoste, Deus usa o dom de língua para unir o povo. Então, quer dizer, lá em Babel, Deus usou o dom de língua para espalhar o povo. Lá em Atos 2, Deus usa o dom de língua para unir o povo. Todos estavam unanimemente em uma só fé ali e receberam ali justamente a unção de Deus. Em Mateus capítulo 24, versículo 14, Mateus e Apocalipse, Mateus também 21 e 19, Apocalipse capítulo 14 e 6, a comissão evangélica e seu alcance mundial. Lá temos uma comissão. Atos capítulo 4, versículo 13, né, a limitação dos discípulos, a promessa, Atos 2, do 1 ao 11, o cumprimento da promessa. Após o Pentecoste, que fizeram os que falaram em línguas, Atos 1, 8, Jesus orientou que após o recebimento do poder celestial, a pregação do evangelho deveria alcançar o mundo. Discípulos não ficaram a exercer seu dom nos cultos da igreja, pois dom visava transpor com pregação do evangelho a barreira linguística. Você pode ver que o apóstolo Paulo não mostra que está escrito ali, ó. Então o apóstolo Paulo estava dando ali o ensino, de repente o Espírito Santo de Deus tomou ele e ele ficou falando em línguas estranhas. Entendeu? Então veja bem, onde cada apóstolo encerra o seu ministério. Nós temos muita coisa aqui. Então veja que o que eu quero bem dizer para você, os dons espirituais, eles são tremendos. O dom de língua, em 1 Coríntios capítulo 14, verso por verso, tem muito nos mostrado, que vale lembrar na primeira carta aos Coríntios, o objetivo de Paulo é advertir a problemática igreja em Coríntios, que vinha se dividindo e observando diversos costumes pagãos, como
diversões e contendas, né? Espírito mundano, imoralidade sexual e prostituição, idolatria, né? Se a gente for analisar aí, obviamente culto aos demônios, né? Então tudo, glutonaria, egoísmo, ignorância, confusão quanto aos dons espirituais, incluindo o dom de línguas, no capítulo 12, versículo 1, 2, 7, 31. E estão falando tudo isso, está em 1 Coríntios capítulo 14, certo? No versículo 1, 16, 6, 16, 7, 2. Então, voltando aqui, né, sobre os divindos, né, os dividindo e observando diversos costumes pagãos como divisões e contendas, espírito mundano, imoralidade sexual e prostituição, idolatria e, obviamente, culto aos demônios. Então, Paulo estava ali chegando e advertindo aquele povo, na verdade. Então, veja bem que a Bíblia fala assim: seguir o amor e procurar com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Principalmente. Então, 1 Coríntios capítulo 14, capítulo 14, 1 Coríntios, não deixamos de comentar isso aí é bíblico. Quer dizer, qual é, pastor, o dom que eu devo buscar de Deus? O dom de falar em línguas? Meu irmão, se você vai buscar o dom de falar em línguas, você vai só se edificar. Você tem que buscar o dom de profetizar. Quando você tem um dom de profetizar, fica muito fácil, você também vai edificar você e a igreja. Então, você pode buscar todos os dons. O apóstolo Paulo foi o único que teve os 9 dons. Nem por isso vamos condenar os outros discípulos que não tiveram os 9 dons. Mas só que cada um teve diversidades de dons. Se você vê em 1 Coríntios, você vai encontrar que o apóstolo Paulo, ele, do suor dele, descia ali o suor, e o povo vinha com a roupa, passava no suor dele, passava na enfermidade, as enfermidades iam embora. Se tivesse espírito maligno, os espíritos abandonavam essa pessoa e a pessoa era liberta. Agora, veja Pedro, Pedro não tinha o mesmo dom que Paulo tinha nesse sentido. Veja que Pedro, a sombra dele já passava sobre os endemoniados, sobre os enfermos, e curava. Então, então isso aí, irmão, não adianta ninguém condenar fulano, porque você não fala em língua, você não é de Deus. Irmão, desde quando nós aceitamos o Espírito Santo, ou a Jesus Cristo, como único e suficiente salvador da nossa vida, nós já aceitamos, já fomos batizados com o Espírito Santo. Só que, porém, existem as manifestações. Ser batizado é você ter o Espírito Santo. Então, você já tem o Espírito Santo. Agora, é a manifestação de quê? Dos dons, das línguas estranhas, dos poderes. Então, a Bíblia diz assim: seguir o amor e procurar com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. A comunhão estava em declínio, a comunidade estava demasiadamente desequilibrada ali em Coríntios. E havia, sim, manifestações espirituais duvidosas, porque muitas pessoas manifestavam e eles estavam duvidosos. Por isso Paulo dá preferência a profetizar, para não ficar falando em línguas estranhas e tal, que o outro falando um monte de coisa lá, e as pessoas ficam duvidando: será que é Deus, será que é carne, será que é isso? Então, essa história de línguas estranhas, línguas sem ser línguas de profetizar, isso edifica só a pessoa. De nada adianta a línguas estranhas para edificar uma igreja. A línguas estranhas é você e Deus, é entre você e Deus. Se Deus assim te revelar o que você está falando com ele, e ele falando contigo. Então isso envolveria necessariamente em conhecer as escrituras e estudar as profecias. Ou seja, tem como base Bíblia, base da palavra já revelada, pois nenhuma revelação por sonho ou visão poderia desqualificar algo que já estava ensinado outrora por Deus nas escrituras. Deus não se contradiz o dom de profecias. Aliás, ou seja, o dom de profecia aliado ao conhecimento. Deus não se contradiz. Então, o dom de profecia aliado ao conhecimento bíblico tornaria possível identificar vários falsos profetas que viessem a surgir no meio deles. Veja bem por que é importante você buscar primeiro aí o dom de profetizar.
Porque tem muitas pessoas que, além de ter o dom de profetizar, geralmente vem acompanhado o dom de discernimento. Mas às vezes a interpretação, às vezes aquela pessoa também não buscou o dom de interpretação, ela não vem para que possa interpretar. Imagine uma pessoa levanta na igreja, profetiza e em mistério, aponta o dedo, aponta a mão, faz isso e aquilo outro, e você fica lá igual um bestalhado olhando. O que está acontecendo? Será? Você não tem um dom de interpretar, você não tem um dom de discernir, então você não vai ser edificado, certo? Porque também o dom de profecia, aquele Deus falou, se você não teve ouvido, não buscou os dons com zelo, segundo a Bíblia, porque os dons é buscado com zelo. Então, obviamente, você, infelizmente, não vai de forma nenhuma entender o que Deus falou. Então, veja bem que nós podemos... porque o que fala em língua não fala aos homens, mas a Deus, pois ninguém o entende, porque o Espírito fala mistério. Então, veja bem, então aquela pessoa que fala em línguas, né, ela fala, não fala aos homens. Aquele que fala em língua só fala entre ele e Deus, edifica só ele e Deus. Mas a Deus, ele fala entre ele e Deus. Pois ninguém o entende. Se eu estou falando em mistério e tal, aquilo outro, estou falando em línguas estranhas, estou falando a Deus. Quando eu profetizo, aí é Deus falando contigo, me usando como vaso, para falar com você sobre esse mistério. Ao referir o ponto, ao referir de pronto ao porquê o que fala em língua, percebemos que o tema que gerava confusão na igreja de Coríntios era o dom de línguas. Paulo quis organizar a casa e enfatizar com o dom, né, como o dom deveria ser ministrado adequadamente. Há algumas interpretações viáveis para esse verso, entre elas, o dom de língua aqui é o mesmo dado no dia de Pentecoste, Atos capítulo 2. Ou seja, um dom de idiomas, sendo assim, Paulo estava dizendo que uma pessoa estrangeira que participava do culto em Coríntios e que conhecia apenas um idioma, não compreendia a mensagem caso alguém usasse o dom de línguas. Idiomas, lembra que eu falei? Idiomas, para falar um idioma totalmente diferente do dela. Enquanto muitas pessoas, para ser um poliglota, para conhecer várias línguas, ele estuda anos e anos para entender língua em inglês, português, aquilo, tudo quanto é língua. Então o Espírito Santo de Deus, ele usa essas mesmas línguas. É aquelas línguas que já estão entre nós, só que os anjos também usavam elas. Então, quando a gente fala língua dos anjos, é porque eles conversavam e conversam assim, e Deus o transferiu para aquelas pessoas que verdadeiramente estavam ali tentando chegar à torre, a torre ao céu, e Deus chegou e falou, vamos confundir eles com as línguas estranhas. São línguas estranhas que Deus trouxe para nós. Então esta é a razão para falar um idioma totalmente diferente dela. Desse modo, quando a pessoa exerce seu dom espiritual na adoração público, sem que o ouvinte pudesse compreender o idioma falado, ele estaria falando em mistério. Ou seja, se você não compreende o idioma falado, automaticamente, se não for uma profecia, você não vai entender. Então esse é um mistério que você não vai entender. Isso é para que você fale entre você e Deus, o dom de línguas, para tentar se entender. Afinal, qualquer coisa dita num idioma que não é o nosso, são como um mistério, né? Desse modo, o dom só seria compreendido por Deus. E a fala que falasse, imagine alguns brasileiros que falam apenas a língua portuguesa assistindo a uma reunião de russos. Você já imaginou? E aí? Você vai entender alguma coisa? Você vai compreender alguma coisa? Não vai, né? Não tem como você compreender. Imagina os russos estar lá falando e você está lá. Imagina os chineses estar lá falando assim. Quer dizer, você não entendeu. Quem pode chegar divinamente e te dar o dom de interpretação ali é Deus, certo? Você não precisa estudar, você não precisa passar a fazer faculdade para você aprender coreano, chinês, isso. Quer dizer, aí Deus, o Espírito Santo de Deus vem e revela para você e chega e te deu o dom de intérprete. Então, e esse dom, por exemplo, o chinês fala, você ouve e está interpretando. Muitas das vezes, uma vez eu estava falando mistério aqui, e eu, na verdade, estava falando em mistério entre eu e Deus, mas eu estava entregando também um recado para alguém, para uma igreja, ou o que for, e de repente o irmão colocou lá no comentário e falou, pastor, eu não entendi, não pensei que o senhor falava inglês ou uma coisa assim, né? E eu falei, poxa, mas eu não falei inglês. Mas só que neste caso, né,
essa pessoa que estava recebendo teve intérprete, então ele interpretou. Muitas das vezes aquela pessoa que profetiza, ele não interpreta porque ele não sabe, ele não buscou o dom do intérprete, mas ele, na verdade, ele vai agora interpretar, vai buscar o dom do discernimento para saber. Mas é comum que alguém só tenha um dom de interpretar, de profetizar, e o outro tem um dom de interpretar. É comum que também o que tem um dom de interpretar, ele tenha também um dom de profetizar. É comum que também o que tem um dom de interpretar, de profetizar, tem um dom de também profetizar. Então, vice-versa. Certo? Então, veja bem, buscamos aqui outra coisa. Por exemplo, outra interpretação viável e apresentada, por exemplo, né, entre outras coisas, algum teólogo, né, tem pregado aí coisas que na verdade eles não têm entendido, que Paulo não apoia o que ocorria em Coríntios, e nem mesmo está definido que é o dom ali usado. Desse modo, Paulo estaria dizendo que a maneira como os corintianos, ou os coríntios, né, praticavam o dom era errada, falando das coisas inteligíveis e misteriosas, como se estivesse falando apenas a Deus e edificando a si mesmo de maneira egoísta. O apóstolo queria resgatar o propósito missionário do evangelho do dom. Por sua vez, então, mais uma causa aqui. Mas o que profetiza, fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Então, a pessoa que profetiza, ela fala para a igreja, fala para os homens, fala para os ouvintes que estão ali. Então, aquela pessoa, até mesmo o visitante que está ali, vai ouvir aquele profeta falando, porque tem muitos profetas que já entrega já traduzido. Tem outros que entregam em mistério e o outro tem que traduzir. Entendeu, irmão? É assim que funciona. Então veja que, considerando apenas a primeira das interpretações listas acima, na congregação, aquele que ministrava a palavra dirigia o culto e pregava a igreja. Normalmente era alguém da própria igreja e que falava o idioma da maioria dos membros residente naquela cidade. Portanto, uma vez que a cidade de Corinto era uma cidade polo e também portuária, tinha que ministrar cultos com participação de estrangeiro. Com isso, pessoas que falavam outros idiomas deveriam atender a maioria, ou entender a maioria, sem desprivilegiar os visitantes. Então, até os visitantes, eles também eram contemplado. Se Deus está falando com a igreja, Deus está também falando com aqueles que estão ali visitando. O que fala em língua edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Não podemos ignorar que o tom do apóstolo ao tratar das línguas no culto é de crítica, jamais incentivo, né? Ele faz questão de mostrar que o egoísta é fazer algo para si apenas, sem pensar nos outros. Ou seja, é muito egoísta você buscar só o dom de línguas, falar consigo, edificar a você, sem pensar também de edificar os outros, que não tem esse chamado, esse dom, né? Podemos entender isso como um exibicionismo cultural. Por isso, Paulo aconselha que haja intérprete e com ressalva, 2 ou 3. Além disso, Paulo privilegia o profetizar. Ele enfatiza o profetizar. O profetizar é o dom mais importante que tem dentro da igreja. A história de você ver as pessoas falar em língua, pular e tal, edificando assim. Ela chega e fala, nossa, eu gostei, hoje Deus me visitou. Visitou ela. Ela acha, visitou ela, mas não visitou o outro que precisava ser edificado, que precisava dessa ajuda, né? Então, pois isso envolvia revelar o desígnio de Deus de maneira inteligível, ministrando às pessoas a palavra de Deus. Então, através das línguas também, Deus interpretava. Veja que quando Deus chega, tem um homem de Deus, uma mulher de Deus pregando, de repente Deus toma ele mistério, ninguém entende. Fica lá. De repente o Espírito Santo de Deus toma até ela mesma, ou ele mesmo, como um discernimento. E ele começa a interpretar e dar ao intérprete. Às vezes, o Senhor me usa dessa forma. Eu estou falando em mistério, entregando a profecia, e o próprio Deus já me dá a interpretação, porque ele já sabe que dentro da igreja não tem aquele
vaso apto para interpretar. Então, é bom que você entenda que o dom de interpretar, o dom de profecia, vale muito mais do que o dom de línguas. Então, não julgue a pessoa dizendo se ela é condenada ou menos cheia do Espírito Santo, porque ela não fala em língua. Ela pode não falar em língua, mas ela tem outros dons espirituais, que é o de ensinar, é o de contribuir. Pessoas que, por exemplo, não conseguem muito orar nem jejuar, mas Deus usa ela para manter a casa dele, para ajudar financeiramente. Isso também vem de Deus, né? Outro não aguenta, não tem dinheiro para ajudar, mas tem a disponibilidade para orar e fazer campanha e ora, ela gosta de orar, então esse é um dom também que vem do Espírito Santo de Deus. Então não podemos julgar o pastor porque o pastor fala em línguas estranhas e os outros não. E os outros, então, porque eles têm a obrigação de falar em línguas? Não, eles têm a obrigação de ser batizado com o Espírito Santo em qualquer função que o Espírito Santo de Deus chamá-los. Então, batizado é diferente de falar só edificação para ele. Ser batizado para edificar a si próprio, para Deus não tem muito lucro. Para Deus não tem lucro. Tem você, que é a sua alma, que é importante. Mas através de você, Deus quer mesmo chegar e quer mudar a sua história. Então, para a gente não ir muito longe, né, ele fala assim, ora, o que todos vós falais, ora, o que quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que profetizeis. Então veja só que o apóstolo Paulo, em Atos ainda, né, no livro de Atos, aqui ele ainda fala ainda, né, que ele mesmo queria, que eu muito quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que profetizeis, pois quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que também interprete para que a igreja receba edificação. Você entendeu? É isto aí, irmão. É o que eu estou dizendo para você, como que, na verdade, nós devemos entender. Ora, é bom que todos falem língua. Bom seria que todos falassem língua. Mas quando o Espírito Santo de Deus quer falar com a igreja, se você só fala em línguas estranhas, como que Deus vai falar através de profecia se não tem quem busca esse dom de profecia? Então, é importante buscar os dons de profecia. Este dom você deve ter, deve buscar. O dom de profetizar e o dom de discernimento e interpretação. Esta é a forma. Agora, condenar alguém porque alguém não fala em línguas estranhas, porque um homem de Deus, uma mulher de Deus, está na frente do trabalho, se ele expulsa demônio, expulsa em nome de quem? Se ele ora para curar alguém, ora para curar em nome de quem? Se ele canta, ele está cantando em nome de quem? Louva. Tudo vem do nosso Deus, tudo vem do Espírito Santo, tudo vem de Cristo. Então, não tem dessa, meu amado, né? Então a Bíblia diz, ora, quero que todos vós faleis em língua, mas muito mais que profetizeis, pois quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que também interprete para que a igreja receba edificação. O apóstolo Paulo fala que gostaria que todos falassem línguas. Fica nítido o que desejava, que todos pregassem o evangelho e alcançassem todas as nações em seus idiomas, pois esta era a real finalidade, propósito e utilidade do dom de língua, como nós podemos ver no verso 21 de Atos aí, onde ele cita a profecia de Isaías, capítulo 28, versículo 14, em conformidade com Atos 2 e 4 a 11. Agora, ao contrastar aqui o dom de língua com o de profetizar, Paulo, né, está dizendo que o que profetiza ministra a palavra de modo a atingir a maioria no presente, no culto ali. Diferentemente daquele que está falando em línguas estranhas, que simplesmente está edificando a si próprio, né? Por este motivo, ele ressalta que se a pessoa também interpreta a língua estrangeira, ou alguém que interprete, é algo válido, pois edifica a maioria presente na reunião religiosa. A manifestação é dada para o que é útil, em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7. No caso das línguas, a pregação do evangelho, se não fosse assim, o dom não teria utilidade. Então veja bem que o que eu quero dizer para você neste momento é muito simples. Entender. Imagina você um brasileiro, alguém, vem os russos, vem uma família russa, vem uma família chinesa, coreana, você está falando em
ali a palavra de Deus no linguajar brasileiro. De repente o Espírito Santo de Deus chega e entrega um recado para a igreja entregar, para o profeta entregar àquela família estrangeira. Então, Deus em mistério entrega, e em russo, Deus entrega para eles, para os chineses, para quem for, certo? Então, e aí você não ouviu, não entendeu, então o profeta vai traduzir em português para você, e você vai saber o que foi dito de Deus para aquela família estrangeira. Por isso que Deus insiste, por isso que a palavra de Deus sempre insiste, que nós devemos buscar o dom de interpretar, o dom de profecia, para que possa não edificar só as pessoas nativas da sua terra, mas também os estrangeiros que vêm, porque o importante é que as igrejas, ela não tem faculdade para chegar e formar as pessoas em milhares de línguas. Na verdade, o Espírito Santo sabe qual língua, qual é. Tem letras aí que a gente nem conhece, nunca viu, e o Espírito Santo de Deus fala com a gente nesse idioma, e a gente passa para essas pessoas interpretando também. Então, este é a razão. Ele também diz, no versículo 6, né, no versículo 6, agora, irmão, se eu for ter convosco falando em línguas, de que vos aproveitarei, se vós não falar, ou por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina. Quer dizer, se eu for lá e começar a conversar com você, falar com línguas edificando a mim diante de Deus, o que você vai entender? Não vai edificar nada a você. Então não adianta as pessoas virem cobrando de pessoas, porque ela não fala em língua. Ela não fala em língua, mas ela tem dom maior do que vocês. Qual é o dom maior? Você se edificando, falando em língua com Deus, ou você ganhando alma para Deus através de levantar um paralítico, de chegar e expulsar uns demônios, de curar uma enfermidade? Qual é a ação maior que você acha que é aprovada por Deus? Esta, porque enquanto muitos procuram às vezes falar em línguas estranhas, edificando a si próprio, isso vem, irmão, no orar, certo? Você tem que preocupar em buscar profetizar e interpretar. Aí sim. Então, quer dizer, as pessoas que batem isso e ficam lá falando em línguas estranhas, tem muitos que até que é carnal, nem sabe o que é isso. Então não sabe o que é línguas estranhas e fica achando que está falando. E muitos até besta acham que a pessoa ali é homem, mulher de Deus, olha, está muito bem. Então volto a dizer para vocês. Então, como neste caso aí, Paulo aí, ele segue sua crítica na igreja de Corinto, deixando claro que não há proveito em falar em línguas, e sim no que for para edificar a maioria das pessoas no culto, ou seja, a igreja. Paulo fala acerca de 14 línguas diferentes, né? Bom, eu li 12 que estavam falando que 14 línguas diferentes. Portanto, era um poliglota e sabia pregar fluentemente em outras línguas. Porém, deixa claro que seria um exibicionista de sua parte para fazer isso. A preferência no culto, eu lembro que foi 12, é 9 dom, mas o irmão aqui falou que é 4, né? Então, eu estou aqui dando meu entendimento com o entendimento dele, emendando alguma coisa do meu conhecimento e pegando um pouco do que eu entendo dele aqui. Então, veja bem que, porém, deixa claro que seria um exibicionismo da parte disso. De fazer isso. A preferência no culto deveria ser o ensino de forma compreensível e racional, por meio de ciência e da profecia, bem como através dos princípios doutrinários exarados na palavra de Deus, né? Aliás, em Romanos, capítulo 12, versículo 1, Paulo afirma que Deus deseja um culto racional, que obviamente está intimamente relacionado à adoração em espírito e em verdade, proposta por Jesus Cristo, e também em João 4, versículo 23 ao 24. Ora, até as coisas inanimadas que emitem som, sejam flautas, seja citara, se não formarem sons distintos, como se conhecerá o que se toca a flauta na citara? Até um instrumento musical, seja de sopro ou corda, deve emitir sua sonoridade, né? Sonoridade, por meio de notas musicais nítidas, para que se possa saber a letra ou qual canção está sendo tocada. O mesmo deve ocorrer com o dom de línguas. É esse o argumento de Paulo. Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Ou seja, imagina colocando uma trombeta com som de piano. Ninguém vai. Coloca aí uma trombeta com som de guitarra, com som de outros instrumentos, de tambor. Então ninguém vai preparar para a batalha. Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz, porque estareis
como que falemos ou falamos ao ar. Todos, com a voz humana, devem se pronunciar, comunicar de maneira inteligível. Nosso ensino deve ser claro, compreensível e deve poder ser ouvido nitidamente. Do contrário, nossas palavras serão improdutivas, como se estivéssemos falando ao ar, não para pessoas. Então, línguas estranhas, se imagina, você está, todo mundo chega lá, tem uma igreja lá, todo mundo está em línguas estranhas, edificando a si próprio. Mas o visitante vai, os irmãos que estão lá querendo que Deus fale com ele, vai e não acha aí de forma nenhuma forma, acha aí algo que possa edificá-los também. Assim também, vós já estáis desejosos de dons espirituais, procurai abundar neles para a edificação da igreja. Então, o que acontece? Então, você tem que estar desejoso. Se você, nem todos têm esse dom de buscar, mas aqueles que vão buscar, tem que buscar, meu querido. Tem que buscar, amado, certo? Então, você tem a obrigação de buscar os dons se você sentir necessidade. Agora, se você não sentir, você vai viver isso aí, não conhecendo a Escritura e nem o poder de Deus. E muitas das vezes perecendo. Então os dons espirituais, ele é importante na nossa vida, mas não se alegre por isso, pois lá em Lucas 10:19 diz assim, eis que vos dei poder e autoridade para pisar serpentes, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e mal nenhum fará dano algum. Bom, também no versículo 20 diz assim, não alegreis, porque vós tem poderes, porque os demônios submetem, e os espíritos submetem as suas ordens, e vocês expulsam eles. Alegrai, pelo seu nome está escrito no livro da vida. Não é dom nenhum que vai te salvar. Não é dom que vai te salvar. Não é dom de profecia, dom de revelação, dom disso, aquilo outro. Isso são dádivas que Deus precisa de ferramenta para levar mais alma ao Senhor. Mas quero dizer uma coisa, não quer dizer que você pode estar declarado 100% salvo. Porque existem muitas pessoas que falam vários idiomas espiritual e estão no inferno queimando até agora e eternamente. Então fica claro aí, se eu ignorar o idioma das pessoas e quem quero me comunicar, infelizmente não me comunicarei e vice-versa. Se, pois, eu não souber o sentido da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e o que fala será estrangeiro para mim. Então, irmãos, o dom de interpretação é isso. A pessoa chega, está ali, o profeta fala e todo mundo entende. Todo mundo. Mas, neste caso, eu vou parar por aqui. Então, só um pedacinho mais aqui. Por isso, o que fala em língua, ore para que o possa interpretar. Havia o que falava outra língua pelo poder do Espírito Santo, e havia o que falava outra língua, mas não pelo poder de Deus. Daí entendemos o porquê Paulo dá a esta ordem: ore para que possa interpretar. Isso significa que se um indivíduo estivesse manifestando o dom, mas ninguém presente conseguisse interpretar, nem ele mesmo, depois de orar a Deus, ficava claro que aquilo não era um idioma ou uma língua conhecida. Portanto, deveria calar-se, conforme o verso 27 e 28 de Atos. Então, veja bem, Atos 14, 27 e 28. Deixa eu dizer uma coisa para você. Então, tem pessoas que estão na igreja e ele fica falando um monte de balela e enganando as pessoas. Se você tivesse o dom de interpretar, você já mandava essa pessoa calar. Eu posso ter um exemplo a dizer para você que eu estava expulsando um demônio chamado Pombagira. Antes de eu expulsá-los, eu estava impondo as mãos. E naquele momento em que eu estava impondo as mãos, cheguei na mulher e ela estava falando em línguas estranhas. E ela falava as línguas bem emboladas, mas o Espírito Santo que estava em mim disse-me: filho, não sou eu. Essas línguas estranhas não são minha. Isso é o diabo inventando, porque ele conhece as línguas dos anjos e ele inventa. Então, expulsa porque é demônio, a pombagira. Quando eu disse, pombagira, ela deu uma gargalhada, partiu para cima de mim, e eu orei e repreendi ela em nome de Jesus, e o demônio foi embora. Então, meu irmão, tem muita gente enganada dentro das igrejas com línguas estranhas, língua que é fogo estranho, espíritos estranhos, que verdadeiramente o diabo também, ele fala em mistério, ele fala em língua, e engana muitos que estão em cima do altar, engana muitos que estão na nave da igreja. E você que não tem interpretação, não tem profecia, não tem nada, fica engolindo caca de Satanás e acaba você até passando mal e até saindo pelas ventas caca de Satanás, achando que Deus falou contigo. E o diabo rindo da tua cara, chamando você de abestalhado. Então veja bem que é importante que nós devemos falar em línguas estranhas, mas edificar você próprio
Não tem nenhum lucro diante da casa de Deus? Tem sim, entre você e Deus. Mas e a obra? E as almas que você tem que apresentar? Então Deus está procurando homens, mulheres e homens fiéis a Ele, para que possa buscar esses dons e Ele possa te dar. Agora, procure com zelo os dons de profetizar e o dom de interpretar. Porque se eu orar em língua e meu espírito orar, sim, mas o meu entendimento fica infrutífero. Se eu estou orando em língua aqui, eu não sei muito o que eu estou falando com Deus, mas Deus está falando comigo. Sei que eu estou falando com Deus, mas eu fico infrutífero. Eu não consigo, a não ser que eu já sou uma pessoa que tem o dom de interpretar. E Deus vai me dar, eu vou interpretar para mim mesmo. Então, este verso revela que os manifestantes manifestavam muito falso profeta com dom que queria se afirmar e aparecer, usando uma linguagem apenas para eles mesmos, e que ninguém precisava entender ou interpretar sílabas ou verbalizações que eram produzidas por Paulo. Educadamente diz que a falar precisa ser usada para edificar os outros. O espírito, mente desta pessoa, o espírito, mente desta pessoa, está transmitindo algo pelo som, mas algo vazio e sem fruto. Logo, subentende-se que não é o Espírito Santo quem está produzindo. Então, você precisa de saber, você precisa de parar e de buscar de Deus algo que verdadeiramente você não seja enganado pelos maléficos. Que fazer, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com entendimento. E cantarei com o espírito, mas também cantarei com entendimento. Veja que tudo isso é o dom do Espírito Santo de Deus. Mais uma vez, Paulo chama a igreja que estava tendo essas manifestações a buscarem o Espírito Santo, que sempre privilegia a razão e o entendimento com o dom de língua. Espiritualidade e razão não são excludentes nas Escrituras. De outra maneira, se tu bem disseres como espírito, como dirá o amém sobre a tua ação de graça, aquele que ocupa lugar de indouto, visto que não sabes o que dizes? Quer dizer, tem pessoas que ficam falando aleatório, que ninguém interpreta ninguém, que ele não sabe o que diz, ele, acabou. Deus me usou, o que é que ele falou? Não sei. Pois é, então, mas eu senti, quer dizer, fica uma coisa vazia entre ele e não edifica igreja nenhuma. Paulo está argumentando, irmão, como um indouto que não é doutor. Pessoa sem escolaridade ou formação em determinado idioma vai te dizer amém se ele não entende o que você diz. Quer dizer, então, por exemplo, o Espírito Santo de Deus, o irmão está lá falando em mistério e tal, aquilo outro, aí os irmãos, amém! Ué, amém por quê? Você entendeu? Você entende amém, confirmando que eu entendi, né? Então começam profecia, começam uma língua estranha, o camarada falando línguas estranhas, talvez entre ele e Deus, o irmão lá, e de repente acabou de falar, vocês, amém, 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 que você entendeu? É mentira. Quer dizer, é mais um mentiroso que não entendeu nada e dizendo que entendeu. Você não estudou as línguas estranhas, porque realmente tu dás bem as graças, mas ao outro não é edificado. A pessoa pode até estar certa de que está dando uma mensagem abençoada, mas o outro não está se beneficiando em nada com isso se não lhe for comunicado de modo compreensível. Nossa, já deu quase uma hora de... Dou graças a Deus que falo em línguas mais do que vós todos, diz o apóstolo Paulo, né? Saulo de Tarso era um poliglota, que falava aqui fala de 14 línguas. Pelo que eu já li, 9 idiomas, 9 dons. Mas aqui fala, seu currículo judeu, membro do Sinédrio e educado aos pés de Gamaliel, além disso possuía cidadania romana. Então veja bem que eram línguas que verdadeira. Quando fala línguas estranhas, é estrangeiro. Quando você fala o país vizinho é estrangeiro. O país vizinho fala línguas estranhas. Então, se chega uma pessoa japonesa e pega um brasileiro, e o brasileiro pega um alemão, e o alemão não sabe falar japonês, e o brasileiro está ali, é usado por Deus, Deus vai dar na hora o idioma para ele traduzir. Quer dizer, são coisas celestiais, irmão. As línguas vieram do céu, viu? As línguas estranhas vieram do céu, quando Deus mandou na Torre de Babel lá, que confundiu o povo. Todavia, na igreja, eu antes quero falar 5 palavras com o meu entendimento, para que possa também instruir os outros do que 10.000 palavras em línguas. Paulo reconhece que precisava sempre ser simples na igreja em sua comunicação, mesmo possuindo grande nível cultural, mesmo dominando vários idiomas, preferia instruir os outros com entendimento e não com idiomas incompreensíveis. Para a maioria, isso é uma regra
básica de boa comunicação. Imagina, né, esses homens saíram pelo mundo inteiro pregando o evangelho. Eles encontraram com diversidade de língua. Né? Então, Deus usou ele, Deus deu esse dom para eles. Então, fulano de tal falava em numa língua estranha que ele não conhecia, Deus tomava ele aqui com intérprete e dizia, ei, então ele também podia falar. É isso que existe. Bom, irmãos, eu não vou muito mais aqui não, porque o ensino é muito grande. Eu vou mais tarde, eu vou dar um ensino melhor sobre isso, mas eu vou deixar isso aqui só para dizer para você, que muitas das vezes acha que na verdade, o falar em línguas a pessoa é essencial. Se não falar em língua, vai para o inferno. Se não for batizado em língua, vai para o inferno. Não existe isso, irmão. Certo? Línguas são dádivas de Deus. O apóstolo Paulo, ele incita sim que nós buscamos os dons espirituais. Mas isto não vai levar ninguém para o céu. Vai edificar você aqui, vai te ajudar espiritualmente, vai ajudar a igreja. Deus é uma forma, você será um porta-voz de Deus para o povo, e então isso vai edificar, mas não quer dizer que você está salvo porque você fala em línguas estranhas, porque você expulsa demônio, porque você cura, porque você canta louvores e tal. Não, você não é salvo por isso, pelos dons, você é salvo pela graça. Os dons são dádiva que vem de Deus, que dá para aqueles que desejam. E não é todo mundo que deseja os dons espirituais. Às vezes, ele não tem a capacidade de jejuar e orar para buscar aquele dom de profetizar, que é um dom muito valioso dentro da Bíblia, né? Dentro da casa de Deus, o dom de interpretação. Mas ele tem um dom de orar. Certo? Eu tenho um dom de orar, eu oro, Deus, eu busco, Deus não quis me dar. Não é porque minha fé não chegou lá ainda. Não, vai chegar, pode chegar, mas é porque não é o momento. Então, eu mesmo, para a honra e glória do meu Pai, né, meu Jesus Cristo, eu tenho alguns dons. Eu nem sei quantos dons eu tenho, nem posso dizer, porque uma hora Deus me fala isso, uma hora Deus faz isso. Então, dom de interpretar, o Senhor Jesus tem me dado, certo? Então, os dons de língua, edificação entre mim e Deus, e o dom de discernir. Aí tem aí o de curar, né, autoridade para expulsar demônios, e revelação. Então, não são muitos, mas são poucos que dá para trabalhar para Deus. Mas eu não me alegro porque Deus me usa assim. Eu me alegro porque o meu nome está escrito no livro da vida e eu sei que vou morar com Cristo. Então é isso que você tem que entender, né? É saber que o seu nome está escrito no livro da vida e você vai morar com Cristo. Então, você precisa verdadeiramente desse dom espiritual. Você precisa verdadeiramente de buscar. Mas não condene o teu irmão, não condene o presbítero, não condene o pastor, não condene o missionário, não condene o irmão ou irmã, porque eles não falam em línguas estranhas. O que te interessa eles falarem em línguas estranhas? Para você, há alguma edificação? Nenhuma. Então, eu acho que deve lavar esse rosto ou esta boca com o sangue do Cordeiro, para que essas pessoas se cuidem mais dela e elas vão buscar, pelo menos, o dom que verdadeiramente edifica a igreja, que é o de profetizar e é o de interpretar. Esse sim. Mas se você for mais além, busque todos. O importante é isso. Agora, não poderemos condenar ninguém e nem generalizar as pessoas por dizerem que fulano de tal fala em línguas estranhas, é batizado, fala em mistério, mas os seus obreiros não falam, ou fulano fala. E daí? Mostra para nós que os discípulos, eles eram obrigados a falar tudo que Jesus falava. Mostra para nós que os discípulos eram obrigados a falar, todos têm os mesmos dons e as mesmas dádivas. Não, cada um buscava o que podia. Veja bem que Jesus ia para o monte com desses três, Pedro, Tiago e João. Ele mandava ficar afastado, e ele, com um tiro de pedra, ele se afastava sozinho para mais longe do monte. E em vez dos discípulos estar ali orando, não, ele estava dormindo. Entendeu? Ele estava dormindo. Então, quer dizer, o dom de Jesus é orar. Alguns discípulos oravam. Então, tem um que tem o dom de orar pelo irmão, intercessão, outro tem o dom de louvar, outro tem o dom de curar, outro tem autoridade para expulsar demônio, outro tem autoridade para profetizar, outro tem dom de profecia, tem dom de revelação, tem dom da visão, tem dom. Então, cada um Deus dá conforme é o seu chamado. Então, meu irmão, minha irmã, não se torture porque você não fala nenhum dom. Só de você estar na presença de Deus, ser fiel a Deus, devolvendo o que é de Deus, ajudando a obra de Deus a crescer, fazendo bem a palavra de Deus, meu irmão, isso aí
já é um dom de Deus. Você tem o Espírito Santo. Você pode não ver manifestado as línguas estranhas na tua vida, mas o Senhor, o Espírito Santo de Deus, manifestou em você a ação da obra, porque é importante, porque a fé sem obra, ela é morta. E isso você pode agradecer a Deus, que Deus te chamou para isso também. Parabéns, Maranata, a hora venceu Jesus. E aí eu deixo uma pouca explicação, porque é gama essa matéria, e nós chegamos aí a 1 hora já de vídeo. Eu espero que você gostou e espero que você busque enquanto pode achar. O apóstolo Paulo incentiva que a gente busque. Se você tem disponibilidade, busque. É muito bom. É mais uma dádiva, mas você não pense que você tendo isso, você está salvo. Não. É uma dádiva que você... É igual dinheiro. Você tem muito dinheiro agora, mas daqui a pouquinho você não tem mais nada. Vira aí uma pessoa que ninguém dá valor. É assim que funciona no mundo espiritual também. Então veja bem que você hoje tem um dom espiritual. Faz de tudo para Deus, ganha milhares de almas e não anda na presença de Deus. No final você vai para o inferno e os dons voltam a Deus. É assim que funciona. Então, neste momento quero dizer, não é porque fulano de tal, ele não fala em mistério, que ele não tem o Espírito Santo de Deus. Só dele estar dentro da igreja, estudando a Bíblia, querendo a salvação, buscando de Deus, chorando, jejuando, consagrando, ou fazendo aquilo que o Espírito Santo de Deus chamou ele para fazer, ele sim tem os dons espirituais. Amém? Então, deixe o seu like, inscreva-se no canal, Maranata, hora venceu Jesus, e que Deus abençoe a cada um de vocês, em nome de Jesus.